Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na nossa segunda edição, bater um papo aqui com vocês sobre uma declaração no Charla Podcast do advogado do Jorge Jesus, chamado Luiz Henrique Miguel. E esse profissional falou sobre uma má fama que o Botafogo estaria criando por conta de não pagamento do John Textor, né, que é o responsável aí pelos pagamentos diretos, em relação a treinadores portugueses que já passaram pelo Botafogo. Busquei a assessoria de 3 treinadores portugueses que passaram pelo Botafogo para desmentir o que esse profissional afirmou lá no Charla Podcast e, na verdade, jogou ao vento uma fake news e logo no final da sua fala ele não tem certeza do que ele está falando. Enfim, vamos lá, gente. Vou falar também sobre a possibilidade pequena que o Botafogo tem de enfrentar um time de Série A na Copa do Brasil, mas tem possibilidades, né? Tem possibilidades já na terceira fase. Mas antes eu peço a você, deixa o like, se inscreva aqui no canal, vamos trocar uma ideia. Não sei se vocês assistiram, tá? Nem recomendo assistir, até porque não vale a pena, só pegar o trechinho que eu tô falando para vocês já é o suficiente, né? Uma entrevista de um advogado, tá, relacionado ali ao mundo do esporte, que é o advogado do Jorge Jesus, tá? E entre várias coisas que ele falou, citou o Botafogo. E quando citou o Botafogo, ele fala do Vasco Matos, né? E ele trazendo ali a razão pela qual o Vasco Matos não acertou com o Botafogo, que não foi a licença, nada, tal, foi uma má fama que o Botafogo vem tendo, segundo ele, né, em Portugal, em relação a pagamentos. Bom, vamos lá. Se ele falou sobre isso, falando dessa má fama do Botafogo em relação a pagamento e tal, ele não tinha motivo para falar isso, né? Ele não tinha motivo para falar sobre isso. E se ele falou sobre esse assunto é porque existe algum rumor, tá? Existe algum rumor. Se é uma fake news, o John Textor precisa combatê-la imediatamente. Imediatamente. O próprio advogado não sustenta o que fala ao final do seu discurso, né? Porque ele fala que o Vasco Matos não acertou com o Botafogo por conta de falta de garantias, né? Vou resumir aqui. Falta de garantias financeiras, nisso e naquilo e tal. E aí ele recuou e preferiu ir para o Santa Clara. Bom, isso não é verdade, tá? Isso é mentira, porque o Vasco Matos estava feliz da vida em dirigir o Botafogo. Feliz da vida, tá? E aí, obviamente, o Botafogo deu uma recuada por conta da documentação, tá? Então, se existe a má fama, pode até existir um rumor em Portugal de que o John Textor estica a corda. Ele não costuma pagar isso e aquilo, ele estica a corda até você se irritar e tal, ele deixa até o último prazo para pagar. Pode existir, tá? Agora, dizer que essa é a razão pelo Vasco Matos não ter fechado, aí já é algo antiético, porque a gente sabe a razão pela qual o Vasco Matos não fechou, tá? E se fosse real, o Renato Paiva também não fecharia. Saindo de um futebol muito comprometido na questão financeira, ficaria pelo futebol mexicano. Não, fez um bom trabalho no Toluca, ficaria lá pelo futebol mexicano, não aceitaria dirigir um clube brasileiro, tá? Então, essa má fama pode até existir e o John Textor tem que combater, né? O que pega é o cara joga uma dessa no Charla Podcast e no final diz, bom, das duas uma, ele fala na entrevista lá, né? Das duas uma. Se for mentira, pô, então você admite que você não sabe se é verdade. Porque se você coloca das duas uma, se for mentira e tá tudo pago, ok, o John Textor tem que desmentir isso urgentemente no mercado. Bom, aí eu procurei a assessoria de 2 treinadores portugueses que passaram pelo Botafogo. Um eu tenho contato direto e todo mundo sabe a situação do Luiz Castro com o Botafogo, tá? Luiz Castro acionou a FIFA por achar que tinha direito de receber uma quantia referente a uma situação e, após acionar na FIFA, o John Textor foi lá e pagou.
Esse foi o único caso em que houve algum problema de pagamento. Bruno Lage passou por aqui e o Arthur Jorge passou por aqui também. Com o Arthur Jorge ficou tudo quitado porque trocou-se a multa rescisória pela premiação. E com o Bruno Lage, também busquei a assessoria, não há pendência nenhuma que não esteja sendo resolvida, né? Parcelado, isso e aquilo, como o caso do Luiz Castro. O Botafogo dividiu em parcelas a dívida que tinha com o treinador e o treinador acionou a FIFA, né? Esse foi o caso. Esse foi o caso isolado. Os outros casos o Botafogo resolveu sem que isso virasse uma bola de neve. O próprio Luiz Castro tem uma relação amigável com o John Textor. Estiveram conversando durante um tempo, inclusive, sobre possibilidades aí de novos treinadores portugueses e tal. O próprio Renato Paiva falou que tem o Luiz Castro como alguém que admira, né? Então o Luiz Castro fez aí uma consultoria para o John Textor e tal. E aí o cara vem, advogado do Jorge Jesus, solta uma dessa e depois vê, não, se for mentira, então ele não tá certeza, não tem a certeza, ele não tá certo daquilo que ele tá falando, tá? Agora, é importante. O Botafogo, o John Textor, precisa acabar com esse rumor, com esse boato, porque isso prejudica, obviamente, tá? Isso prejudica. Mas se tem um contrato, se as garantias estão ali, foi assinado, não tem por que alguma parte dar para trás, tal. Eu acho que isso aí está na cabeça desse cidadão. Falando de Copa do Brasil rapidinho, o Botafogo entra na terceira fase esse ano, na Copa do Brasil, e tem uma chance de 19% de enfrentar uma equipe de Série A, tá? O Botafogo só poderia enfrentar ou o Vitória, novamente, né? Ou o Ceará, ou o Cruzeiro, tá? Isso no cruzamento pode acontecer, pode, uma chance é muito pequena, né? Mas essas equipes também precisam se classificar para a terceira fase. Então, vão jogar ainda, né? A Copa do Brasil, algumas já foram classificadas para a segunda fase, precisam estar na terceira fase para que a gente possa estar falando aqui de possibilidades, né? Mas como Juventude, teve outro time aí da Série A que foi eliminado também na primeira fase, né? Mas o Juventude eu sei porque, enfim, a gente adora quando o Juventude é eliminado para menos um fantasma, né? Mas teve outro clube aí que também ficou eliminado, agora me fugiu a mente, mas com 2 clubes de Série A Sport, né? O Sport Recife. Com 2 clubes de Série A eliminados, a chance diminui muito de Botafogo enfrentar uma equipe da primeira divisão. Ano passado pegamos o Vitória, né? Enquanto todo mundo estava pegando um monte de baba, o Botafogo foi lá e pegou o Vitória. Conseguiu 2 resultados positivos no Barradão e no Newton Santos, beleza. Agora, vamos lá, torcer para o Botafogo pegar uma babinha também, né? A gente merece, né? Fico por aqui, gente. Domingão, plantãozinho rápido. Amanhã a gente volta a falar de outros assuntos interessantes aqui na segunda-feira. Plantão glorioso. Beijo grande no coração de vocês. Saudações alvinegras. Fui.